A voz passiva em inglês é muito parecida com a voz passiva em português. Em ambos casos, não temos um sujeito explícito que executa uma tarefa. Eu limpo o chão, Ana faz comida, Carlos lava o carro. Normalmente, temos um objeto que sofre uma ação. O carro é limpo, a comida é feita, o muro é pintado. Então, a ideia principal da voz passiva é essa, é compreender que temos um objeto que sofre uma ação executada por um agente. O agente é o sujeito quando ele não executa uma tarefa na frase, quando ele não conjuga um verbo. O quadro foi pintado por Picasso. Picasso, nessa frase, ele não executa a tarefa de pintar, né? É o quadro que foi pintado. Por quê? Por Picasso. Picasso aqui é um agente, um agent. Essa é a ideia de fundo. Uma vez que isso é compreendido pelo aluno, aí podemos abordar a voz passiva de maneira mais pragmática, mais simples. A voz passiva nada mais é do que uma fórmula. É uma fórmula onde um objeto sofre uma ação. Então, o objeto sofre uma ação, né? O objeto sofre uma ação. Então, nós temos o objeto, temos o verbo to be e temos a terceira coluna. O que é a terceira coluna? A terceira coluna é o particípio passado, o past participle, onde os verbos têm aquela conjugação, na maioria dos casos, igual à segunda coluna. Todos os regulares, por exemplo, terminam com ed, de e ed, portanto, worked, loved, lived, passed, kissed, talked, walked, etc. Todos os verbos regulares têm a terminação igual na segunda e terceira colunas. Muitos verbos irregulares também, fought, brought, thought, had. Então, muitos verbos irregulares também são iguais na segunda e terceira colunas. Portanto, quem aprendeu bem a segunda coluna quando aprendeu o past simple, aprendeu bem a terceira coluna quando aprendeu o present perfect, e agora vai ter menos dificuldade na voz passiva, porque é a terceira coluna. O que acontece aqui? Esta fórmula aqui, ela é invariável, ou seja, nós precisamos apenas aplicar essa fórmula, mais nada. Então, object mais to be mais terceira coluna. Por exemplo, the car is repaired. O carro é consertado. Então, repair é um verbo regular, portanto, ele termina aqui com um ed. Né? Estamos falando no tempo presente, portanto, o carro é reparado. The car is repaired. The floor is cleaned. De novo, aqui é um verbo regular, termina com ed. The wall is painted. De novo, um verbo regular. Então, todos esses exemplos aqui estão no presente simples. Evidentemente que não existe apenas o presente simples, né? Não existe apenas singular. Então, tem os carros foram consertados, os carros serão consertados, os carros estavam sendo consertados. Precisamos aprender aqui ao menos as principais variações, as mais fáceis. Então, o segredo é esse. É aplicar essa fórmula aqui aos diferentes tempos verbais, ou ao menos aos mais usados. Tentei colocar aqui o que eu considero serem os mais usados. Como é que eu cheguei a essa conclusão? Ora, pelos livros que eu utilizo, né? O A1, o A2 e o B1 e o B2, sem entrar, sem aprofundar demais. Ok. Então, present simple. The car is painted. O carro é pintado. The cars are painted. Os carros são pintados. Essas frases assim soltas não fazem muito sentido. Mas se estivermos falando, por exemplo, sei lá, de uma equipe de corrida, os carros são pintados após cada corrida, né? Para que chegue na próxima corrida pintados com cara de novo, né? De novo. Então, o carro é pintado toda semana, por exemplo. Essa é uma frase típica da voz passiva. The car is painted every week. Ou the cars are painted every week. Então você tem aqui o objeto, que é o the car. Você tem o verbo to be conjugado de acordo com a necessidade temporal, neste caso present simple, e o particípio painted, porque paint é um verbo regular, portanto painted. The car is washed. The car is painted. Ok? Então, the cars are so painted. Por que are? Porque, ora, the cars é they, eles, os.
Então, they are, portanto, the cars are painted. Eu conjuguei o verbo de acordo com o sujeito, o objeto, né? O objeto. Present simple. Past simple. The car was painted. Porque, ora, foi pintado. E nós sabemos que is no passado vira was. Do mesmo modo que the cars were painted, porque are vira were. The cars were painted. Futuro simples. The car will be painted. Por que will be? Porque é assim que faz o futuro simples, o futuro com will. O carro será pintado. E the cars will be painted. Os carros serão pintados. Como vimos aqui, não temos variação para o singular e para o plural em inglês. Então, will be para o singular, will be para o plural. Right? The car will be painted. The cars will be painted. Presente contínuos. The car is being painted. Professor, o que é being? Ora, being é be mais ing, que é típico do continuous, né? Do gerúndio. Então, being. Então, the car is being painted. The cars are being painted. Está sendo pintado. Estão sendo pintados. Passado continuous. The car was being painted. Ou the cars were being painted. Os carros estavam sendo pintados. O carro estava sendo pintado. The car has been painted e the cars have been painted. O que é isso aqui? Isso é o present perfect. O present perfect é aquele tempo verbal que, quando traduzimos para o português, tem a mesma tradução do past simple. O carro foi pintado. The car was painted e the car has been painted. Tem a mesma tradução, mas tem significado diferente em inglês. The car was painted vai ser seguido de indicação temporal ou vai estar dentro de um contexto onde sabemos quando ele foi pintado. The car was painted after last race. O carro foi pintado após a última corrida. The car has been painted é simplesmente o carro foi pintado. Não temos uma indicação temporal, ela não é necessária. The car has been painted, foi pintado, basta. Ao mesmo modo que the cars have been painted, porque é they have, it has, they have. Portanto, the cars have been painted. E por fim, o past perfect. The car had been painted. The cars had been painted. O carro havia sido pintado. Os carros haviam sido pintados. Sei lá, um exemplo hipotético. Someone crashed into my car. It's a shame it had been painted. Alguém bateu no meu carro. É uma pena. Havia sido pintado. Então, it had been painted. Veja que o have do present perfect vira had, porque o passado de have é had. Você sai do present para o past perfect. Então, perfect não é um tempo verbal, é uma forma. O tempo verbal é o do auxiliar. Ok? Então, isso é um resumo da voz passiva. A voz passiva é o quê? É objeto, to be e particípio. Para que serve? Para indicar que um objeto sofre uma ação. Ser pintado, ser consertado, ser vendido, ser comprado. Ok? É para isso que serve. Espero que o vídeo tenha sido útil. É um mini resumo de voz passiva, que é um pouquinho mais complexo do que isso, mas se ele for abordado dessa maneira pragmática, fica mais fácil. Espero vocês no próximo vídeo.